Bacharelado ou licenciatura? Qual a diferença entre eles e qual escolher? Meu nome é Fernando Santos e no vídeo de hoje de Saberes para Além da Sala de Aula, nós vamos continuar a falar sobre diferentes categorias de curso. Então vamos lá começar? É comum haver alunos confusos em relação a esses dois tipos de curso. A resposta clássica para a pergunta de qual a diferença entre eles é que um é orientado para ensinar e o outro não. Mas a realidade é um pouco mais complexa que isso, já que formados em cursos de bacharel podem dar aulas, como também os licenciados podem trabalhar sem ser na sala de aula. Para entender a diferença, nós temos que primeiramente compreender que ambos os cursos são cursos superiores. A graduação padrão, na verdade, é o bacharelado, e a maior parte dos cursos, na verdade, faz parte dessa categoria. Inclusive, alguns cursos, ao menos no Brasil, são ofertados unicamente nesse tipo de modalidade, bacharelado. Um dos exemplos é engenharia mecânica. A título de curiosidade, você pode fazer licenciatura em engenharia mecânica em outros países. Exemplo, Portugal. E o que é o curso de licenciatura, então? Licenciatura vem da palavra de licença, ou seja, uma permissão extra. E isso se iniciou exatamente como uma permissão para exercer cargos públicos de magistério no Brasil. Nos anos 30 ou 40 do século passado, no Brasil, se você se formasse em pedagogia, você na verdade seria um bacharel em pedagogia. A formação era tida em 3 anos. Mas se você fizesse uma sessão especial de didática com duração de aproximadamente 1 ano, então você receberia uma licença, ou seja, você se tornaria então licenciado para poder ensinar nas instituições públicas. Então, basicamente, a licenciatura era uma licença extra dada a um já formado bacharel para que ele pudesse exercer alguns cargos específicos, que no caso seriam cargos de ensino. Apesar de juridicamente o conceito de licenciatura ter mudado bastante ao longo das décadas, este ainda é um tipo de curso orientado para a sala de aula. O artigo 62 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, traz que os docentes para educação básica, ou seja, educação infantil, fundamental e médio, devem ser formados em licenciatura plena, apesar deste mesmo artigo também dispensar a exigência caso o docente atue até os 4 primeiros anos do ensino fundamental. Ou seja, o licenciado ele tem uma licença para ensinar caso queira, mas ele não precisa ensinar caso ele se interesse por outras áreas, já que ele concluiu uma formação em um nível superior que permite justamente a qualificação para o mercado de trabalho. Um licenciado em biologia, por exemplo, pode trabalhar em um zoológico. Já um licenciado em física pode trabalhar em um laboratório de inovação tecnológica. Então quer dizer que a licenciatura ela traz apenas os benefícios em relação ao bacharelado? Bem, não. Se fosse algumas décadas atrás, poderia até ser assim, mas na verdade agora não é mais. Apesar de, em geral, o licenciado ter todas as permissões legais para fazer o que o bacharel faz, ele também tem alguns pontos negativos. Como assim? A formação em licenciatura, ela demanda tempo. Então, por lei, os cursos de licenciatura eles têm que ter uma carga horária de 400 horas em estágio, podendo ser esse estágio tanto em instituições de ensino como algumas outras instituições equivalentes. Além disso, os estudantes de licenciatura vão estudar algumas disciplinas nas áreas de didática, pedagogia e psicologia. Hoje, muitos programas de graduação que ofertam tanto licenciatura quanto bacharelado possuem uma base em comum entre os dois cursos, em que o aluno pode acabar aproveitando boa parte do curso que ele fez anteriormente para concluir a segunda graduação, tirando uma nova certificação. Se a primeira foi bacharelado, ele pode então tirar a licenciatura, e se a primeira foi licenciatura, ele pode então tirar o bacharelado. Qual a vantagem então de fazer um bacharelado se a licenciatura vai ter todas as permissões legais? A vantagem de fazer um bacharelado está em relação ao tempo para a conclusão do curso. Muitas vezes esses cursos têm basicamente a mesma duração, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, apesar de muitas vezes eles variarem um pouco na carga horária de cada um deles, sendo muito comum que a conclusão desses cursos seja em 4 anos. Então, enquanto o estudante de licenciatura está vendo disciplinas da área de didática, pedagogia, ou então nas suas centenas de horas de estágio,
O estudante de bacharelado pode estar pegando disciplinas mais específicas, fazendo então assim a sua formação muito mais robusta e consolidada, o que pode acabar ajudando bastante, tanto na área da pesquisa, quanto também numa formação que faça com que ele seja mais fácil de ser aceito em um programa de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado. Isso não quer dizer que um licenciado não possa fazer pesquisa ou não possa fazer pós-graduação. Como a licenciatura tem uma carga horária específica, tanto para estágio quanto para algumas disciplinas relacionadas ao ensino, o bacharelado pode pegar mais disciplinas que vai fazer uma especificidade maior daquele profissional e isso pode ajudá-lo a entrar em um programa de pós-graduação. E aí vem uma pergunta que normalmente me fazem. Então quer dizer que os bacharéis não podem ensinar? Em teoria, a resposta deveria ser não. Mas a educação brasileira ela é orientada de uma forma que isso é impossível. E se você prestou realmente bastante atenção nesse vídeo, provavelmente você já deve ter entendido o porquê. Vamos avaliar um estudo de caso. Eu sou formado em engenharia mecânica e não existe curso de licenciatura em engenharia mecânica. Logo, quem foi que me ensinou engenharia mecânica? A verdade é que, como alguns cursos eles não têm a modalidade de licenciatura, é necessário então que o ensino seja feito pelos formados em bacharelado. Só que esses bacharéis, por lei, eles têm que atender a pelo menos uma dessas duas coisas. Ou uma formação complementar, então podem existir professores bacharéis para o ensino médio. A outra possibilidade é uma pós-graduação para o ensino no nível superior. Mas Fernando, é possível que essa pós-graduação seja completamente de uma área técnica e que não contemple nada o ensino? Sim. 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 Essa infelizmente é a realidade de vários estudantes de várias áreas, por exemplo, engenharia, em que a formação dos docentes foi exclusivamente na área técnica, não tendo nenhuma disciplina orientada ao ensino, o que acaba dificultando bastante, tanto o ensino por parte do professor, como também o aprendizado por parte do aluno. E é por isso que existem algumas iniciativas recentes tentando estimular uma formação pedagógica complementar de vários professores do meio universitário. Mas e aí, qual deles escolher? Isso vai depender bastante do perfil do aluno. Então, se a pessoa ela gosta de ensinar e ela tem interesse na sala de aula, é claro que o ideal é que ela faça licenciatura. Mas já, por outro lado, se a pessoa não quer trabalhar na sala de aula e na verdade quer trabalhar em algum setor que não exige a licenciatura, obviamente o bacharelado vai provavelmente atender melhor os desejos dela. Mas existe também um fator que deve ser levado em consideração, que são as opções e oportunidades após a conclusão do curso, já que a licenciatura abre algumas oportunidades que o bacharelado muitas vezes não pode abrir. Por exemplo, concursos públicos, em que muitas vezes a exigência é necessariamente licenciatura ou então bacharelado com curso de complementação pedagógica. Para aqueles que têm interesse na pós-graduação, então ambos os cursos podem atingir os seus objetivos. É claro que a formação do bacharelado vai ser uma formação muito mais completa, o que pode ajudar bastante na pós-graduação. Mas de uma forma ou de outra, o que vai decidir é na verdade o perfil do profissional. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual dos dois você acha que faz mais o seu perfil? Qual dos dois parece mais interessante ou então que parece ofertar mais vantagens? E se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo ou amiga, lembre-se de compartilhar com essas pessoas. E se você quiser ficar por dentro de aulas técnicas, dicas de estudo, ou então ver mais vídeos sobre o mercado de trabalho, então lembre-se de se inscrever no canal, dessa forma você não vai perder nada que for produzido. Inclusive, se você quer saber mais sobre diferentes tipos de curso, eu vou deixar na tela final um vídeo sobre as diferenças entre os cursos técnicos, tecnólogos e as graduações, no caso bacharelado e licenciatura. Eu espero que vocês tenham gostado, nós ficamos por aqui e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez.